Olá, como vai? Muitos assuntos são tabus, digamos assim, para serem discutidos na sociedade. Porém, grandes assuntos, a gente só percebe a sua grandeza, podemos dizer assim, quando paramos de tratar como algo distante. A pornografia costuma ser um deles, porque quase sempre é colocada como dois extremos. Ou é algo totalmente normal que ninguém deveria questionar, ou acaba sendo tratada como um problema grave, que só acontece com quem perdeu o controle. A realidade fica no meio, e o meio quase nunca chama atenção. E é justamente ali que a maioria das pessoas vivem sem perceber. Esse vídeo não é sobre apontar dedo, nem sobre criar medo, muito menos sobre fingir que isso se resolve fácil. É mais sobre entender como algo tão comum consegue virar automático, sem fazer barulho. Porque ninguém acorda um dia e decide conscientemente criar um hábito que vai sugar energia, foco e presença aos poucos. O que acontece é bem mais simples, e por isso mesmo mais difícil de notar. O cérebro não gosta de esforço desnecessário. Ele gosta de caminhos curtos, previsíveis, até que já deram certo antes. Sempre que alguma coisa resolve um desconforto rápido, ele anota. Não pergunta se é saudável, não avalia a consequência futura, só registra. Quando ele registra, fica uma notinha. Isso funcionou. E quanto mais vezes esse caminho é usado, menos ele precisa de permissão consciente para aparecer de novo. No começo tudo parece normal. Curiosidade, hábito comum, algo que todo mundo faz. Não tem conflito interno real. Às vezes até parece relaxante. Só que aos poucos o motivo vai mudando. Não é mais curiosidade, não é mais prazer, é regulação. É desligar a cabeça, é fugir de um estado mental que incomoda. E aí entram aqueles momentos que ninguém considera importantes, mas que constroem tudo. Um deles é a madrugada. Aquela hora em que o dia já acabou, mas você continua acordado sem saber muito bem o porquê. Você fala que vai dormir, mas pega o celular. Abre um vídeo, depois outro, a cabeça já tá cansada demais pra tomar decisões boas. Nesse estado você não quer resolver nada, só quer não sentir. E quase sem perceber, você já desviou pra um tipo de conteúdo que o cérebro conhece muito bem. Não foi planejado, não teve pensamento elaborado, foi só no automático. Quando termina, não tem exatamente prazer, tem silêncio. Às vezes vem aquela sensação meio vazia, meio... tanto faz. Você fecha tudo, pensa, amanhã eu paro, vira pro lado e dorme. No dia seguinte, parece que nada aconteceu, não teve consequência imediata, e isso acaba enganando. Outro momento bem comum é o oposto da madrugada, é a tarde vazia. Nada de errado, nada de urgente, você já fez o que dava pra fazer, ou pelo menos o que tinha vontade. Abre um navegador sem objetivo claro, só pra ver alguma coisa. Quem nunca fez isso? Você não tá triste, não tá ansioso, só tá meio desligado, meio desconexo de tudo. E o cérebro, que já aprendeu o caminho, sugere aquele atalho. Aqui não tem emoção forte, só hábito. E justamente por isso passa despercebido. Esses dois exemplos são diferentes por fora, mas por dentro acabam sendo iguais. Em nenhum deles o motor principal é o desejo. Um nasce do cansaço e o outro nasce do tédio. Isso quebra uma ideia muito comum de que o problema é querer demais. Muitas vezes o problema é não querer nada. É não ter energia para lidar com o momento de outro jeito. Com o tempo esse padrão começa a afetar coisas pequenas. Nada dramático. Só a sensação de que tudo exige mais esforço do que antes. Focar fica mais difícil, coisas que davam prazer começam a parecer meio sem graça. Não porque você mudou como pessoa, muito pelo contrário. Mas porque seu cérebro passou a comparar tudo com um estímulo muito fácil e muito intenso. E aí acontece uma coisa curiosa. Quanto mais cansado e sem motivação você fica, mais o cérebro pede o atalho, pede aquilo novamente. E quanto mais você usa o atalho, mais cansado e sem motivação fica. É um ciclo silencioso, não tem alarme. Não tem um momento claro de agora virou um problema. Ele só vai se instalando. Quando a pessoa tenta parar, normalmente entra numa briga direta consigo mesma. Aguenta alguns dias, talvez semanas, aí desliza. E quando desliza, vem a culpa. Uma culpa pesada, que não ajuda em nada. A pessoa começa a pensar que é fraca, incoerente, que não adianta tentar. Isso é perigoso, porque a culpa vira mais um desconforto. E o cérebro já sabe exatamente onde aliviar esse desconforto. Aqui vale falar algo importante. Recaída não apaga o progresso. Isso não é frase motivacional, é funcionamento real de hábito. Cada tentativa muda um pouco a relação com o impulso. Mesmo quando você falha, o cérebro registra que houve resistência. O erro é achar que só conta quando dá certo. Quando o consumo diminui, ou para por um tempo, muita gente se assusta com o que sente. Mais tédio, mais inquietação, uma sensação de vazio que parece estranha. Dá a impressão de que a vida perdeu a graça. Mas isso não é falta de prazer real. É a ausência de estímulo artificial.
é o cérebro reaprendendo a funcionar num ritmo mais lento, mais humano. Esse período é chato, não é bonito, não é inspirador, é aquele momento em que nada parece interessante, mas ele passa. O problema é que muita gente desiste justamente aí, achando que aquilo é o novo normal, quando na verdade é só a transição. Mudar esse padrão não é virar outra pessoa, nem eliminar o impulso para sempre, é criar espaço, espaço entre o impulso e a ação. Às vezes isso começa com perceber o horário, às vezes com mudar a rotina de noite, às vezes com simplesmente não ficar sozinho com o celular nos momentos críticos. Não é controle absoluto, é redução do automático. E perceber o padrão muda tudo. Quando você começa a notar que sempre acontece no mesmo horário, no mesmo estado mental, no mesmo contexto, o hábito perde parte do poder. Ele deixa de parecer algo que surge do nada, vira algo previsível. E tudo que é previsível pode ser trabalhado. Esse assunto costuma ser tratado com vergonha, até como piada, mas no fundo ele fala sobre algo bem simples. Como a gente lida com o desconforto no mundo onde o estímulo é infinito e o silêncio é raro. Não é sobre caráter, é sobre aprendizado. Enquanto esse hábito fica no escuro, ele manda. Quando você entende o mecanismo, ele não some de uma vez, mas deixa de ser um monstro invisível. Você passa a errar com mais consciência, e errar com consciência já é muito diferente de errar no automático. Talvez o ponto mais importante seja esse: não se trata de eliminar o desejo, nem de buscar pureza, nem de criar uma versão ideal de si mesmo. Se trata de recuperar a escolha, mesmo que imperfeita, mesmo que seja inconsistente. Escolha real, uma escolha sua. Às vezes, só sair do automático já é um avanço enorme.